Estamos apresentando Sinta-se Bem, com Olga Goulart. Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Então, pessoal, quando a gente fala desses transtornos todos, não é algo assim de se alarmar, não, mas é muito legal que a gente entenda, mesmo porque em termos de tratamentos tem muita coisa nova para ser discutida aí, para a gente se inteirar. Transtornos do humor são aqueles nos quais o sintoma central é a alteração do humor ou do afeto. Afeta diversas áreas da nossa vida, né? Profissional, familiar, social. A maioria dos outros sintomas são menos prejudiciais ou consequência do humor alterar, né? Tende a ser recorrente e a ocorrência dos episódios individuais pode frequentemente estar relacionada com situações, né, de qualquer natureza ou fatos mais estressantes. Não se classifica como transtorno do humor quando a alteração do humor seja causada por outra doença ou mesmo efeito colateral de algum medicamento e por aí vai. Nesse caso, de considerar somente, né, esses sintomas e tentar dar a volta por cima. Mas hoje a gente convidou o Dr. André Gordilho, psiquiatra, acostumado a tratar muitos casos, né, e variados casos, e vai poder dar uma mãozinha pra gente. Ligue pra cá, converse conosco, 3505-5000 é o número do nosso telefone, o fax 3505-5040 e o nosso portal metro1.com.br. Doutor André Gordilho, que prazer, já tá ligado aí, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Bom, como eu falei, né, brincando no início do programa, estamos sujeitos a variações constantes de humor. Somos seres humanos, isso naturalmente acontece, né? São os buracos da rua que às vezes estouram o nosso pneu, você tem que ficar pela rua debaixo de chuva e por aí vai, congestionamento, mas estamos falando de algo mais sério um pouco, né? Eu queria que você desse uma definição do ponto de vista médico, por favor, doutor André. Na verdade, os transtornos de humor, eles fazem parte de algumas patologias, né? Como a depressão, o transtorno bipolar do humor, distimia, ciclotimias, etc. Eles se caracterizam por alterações centrais do humor. Assim, às vezes as pessoas confundem, por exemplo, depressão sintoma, né? Que é, na verdade, assim, costuma-se dizer assim, acordei hoje triste, hoje estou deprimido, né? Isso não é doença, né? Claro. Tristeza é um sentimento normal, todo mundo tem, e às vezes a pessoa também está mais um pouco eufórica, etc, dentro da normalidade, ok, mas quando isso começa a gerar problemas e passa por um determinado período de tempo e é associado a outros sintomas, aí a gente pode caracterizar assim como um transtorno e que precisa de tratamento. Bom, esse transtorno, eu ouço muitas pessoas se queixando, né? Nós temos o programa Sintonia aqui com José Medrado, que a propósito as pessoas recorrem muito nesse intuito. Eu acho muito inteligente da parte dele no momento em que ele explica das causas, né, espirituais e outras mais, e quando ele explica para as pessoas da necessidade de se buscar uma ajuda psiquiátrica ou terapêutica, ou o que seja. Eu acho muito legal, porque podemos ter fé, isso é muito bom também, né? A gente alimentar alguns hábitos para suavizar a nossa vida. Agora, existem situações que não são buracos e coisinhas mais e perder o emprego e tudo que justifica uma mudança dessa de humor. É alguma substância mesmo que falta, que o nosso organismo passa a não produzir, não é isso? Você tem fatores, na verdade, genéticos, né? Você tem fatores biológicos, que seriam esses neurotransmissores e outros eventuais problemas que podem, alterações a nível de receptores, etc. E tem fatores externos, ou seja, por exemplo, mulher deprime mais do que homem, né? Por que 2 isso? vezes mais. Será questões hormonais ou não? Não, essa explicação eu não tenho, assim, né? A resposta exata para isso a gente não tem, mas a gente sabe que epidemiologicamente a mulher deprime 2 vezes mais do que o homem. Os homens solteiros têm tendência a deprimir mais, o desemprego pode gerar enfim, episódios depressivos, quadros, então, ou seja, estresse em geral, assim, pode causar, desencadear às vezes aquela predisposição que você tem latente a desenvolver algum tipo de transtorno. Então você pode passar bem alguns anos de sua vida e determinado estresse vai se juntar com a genética, se juntar com a alteração
não é, a nível biológico e desenvolver e o vai transtorno. potencializar, né? Exato. Eu talvez tenha a resposta porque as mulheres são mais acometidas, porque elas lavam, passam, cozinha, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do supermercado, vão à academia, né? E é uma série de atribuições e ainda conseguem ser executivas extremamente bem-sucedidas no seu trabalho e coisas do tipo, viu, doutor? Não é mole, não, é muita atribuição. Vai ver que a mulher é mais complexa que o homem. Também. Rosemary está na linha 2. Olá, Rosemary. Olá. Boa tarde, diga. Boa tarde. Sobre mudança de humor. Será que um período estressante pode causar uma síndrome do pânico? Você pode, eventualmente pode, você pode desenvolver um transtorno de adaptação, né, um transtorno de estresse pós-trauma, né, deve depender enfim, você sofre um assalto, você sofre uma agressão, você sofre, enfim, um abuso sexual, aí você pode desenvolver um estresse pós-trauma que tem sintomas de pânico, por exemplo, e eventualmente quem já tem, umas vezes, uma ansiedade de base, assim, de personalidade, de comportamento, pode, eventualmente, se tiver uma rotina extremamente estressante, pode, eventualmente, desenvolver o transtorno do pânico. Vale deixar claro que ataques de pânico, assim, uma pessoa que tem um ataque de pânico isolado não caracteriza transtorno, né? Se é transtorno, você precisa ter múltiplos ataques espontâneos, sem motivo aparente. E, enfim, existem critérios diagnósticos para isso. Eu já ouvi relatos, inclusive, de pessoas, às vezes, fazendo uma caminhada ou simplesmente nas suas atividades corriqueiras, né? E sentir tudo que está relacionado mesmo a essa síndrome do pânico ou transtorno do pânico. Acordar, por exemplo, se sentindo mal. E as pessoas passam, às vezes, a associar o lugar que se sentiram, que tiveram um ataque de pânico ao problema e passam a ter essa esquiva fóbica, essa fuga. E tem pessoas que, em casos mais graves, até deixam de sair de casa, com medo de ter os ataques. Agora, nesse momento, doutor, enquanto a pessoa está dentro de uma crise de pânico, transtorno do pânico, o que quer que seja, se ela for avaliada por um médico, nos seus exames, para aferir pressão e tudo mais, vai ter alteração ou não necessariamente? Se você, no decorrer de um ataque de pânico, você está na crise aguda, se você aferir sua pressão, vai dar alterado. Vai dar alterado, porque o coração dispara, né? Você tem taquicardia, você tem sintomas autonômicos, e a pressão naturalmente sobe também. Mas ela se resolve, ou seja, ela baixa sozinha, por si só. Então, assim, essas alterações são alterações fisiológicas que eventualmente acontecem. Como se você dá uma corrida, se você correr e você for oferir sua pressão, ela vai dar aumentada. É verdade. Depois você restabelece. Restabelece, melhora. E o tratamento, exatamente, a gente busca, no caso do pânico, por exemplo, que é um transtorno de ansiedade, a gente busca afastar causas clínicas que possam justificar o problema, fazer o diagnóstico correto e aí iniciar o tratamento que, em geral, é simples e muito bem sucedido quando é feito. Agora, eu não sei se é impressão minha ou se as pessoas têm um pouco mais de tolerância, porque, por exemplo, se você tem uma dor muito forte no peito, você fica muito temeroso e procura imediatamente um médico, né? Você não negligencia esses sintomas. E quando são questões psicológicas, às vezes as pessoas tardam muito para procurar ajuda médica. Isso é uma impressão que eu tenho ou de fato ocorre? Não, isso é realidade, assim, tem determinadas transtornos que às vezes a média de você começar a sentir os sintomas e buscar o médico, às vezes buscar o médico, às vezes passa 3, 4 anos, né? No transtorno do pânico é mais comum você se sentir mal e parar na emergência, ir no cardiologista ou vai no gastro, e passa em diversos até que um dos médicos fala, olha, você tem que procurar um psiquiatra. Né? Mas é difícil que, às vezes, na primeira crise, procure de cara o psiquiatra. Vamos lá, tem Daniel para falar com a gente. A Aline vai segurar um pouquinho aí que eu já falo com você. Tudo bom, Daniel? Olá, tudo bem? Boa tarde a vocês aí. Boa tarde. Doutor, é o seguinte, eu de vez em quando me encontro nessa situação de transtorno. Uma hora eu estou animado, outra hora eu estou cabisbaixo, meio estressado. Então as pessoas acabam sofrendo com isso também, o meu comportamento. Eu queria saber do senhor se há locais específicos para esse tipo de tratamento, para o tratamento desse transtorno. Você está falando de locais Variação públicos, do é humor. isso? De humor, isso, mudança Sim, de humor. mas de locais, você procura tratamento em locais públicos ou clínicas públicos, né? Tá.
Olha só, existem as redes do estado, né, que tem os ambulatórios, os CAPs também, né, os hospitais, isso, e tem os CAPs que em geral em alguns bairros, eu não sei dizer exatamente quais são todos os CAPs que existem, mas você pode buscar isso na internet, enfim, em que você vai encontrar um profissional. Ok, Daniel, se você precisar de uma ajuda também, pode mandar um e-mail, sinta-se-bem@radiometrópole.com.br, que a gente ajuda você nessa busca, tá legal? Agora o Daniel relatou uma coisa muito importante, não é só o paciente que sofre numa condição dessa, né? As pessoas que estão à volta, principalmente porque o paciente ele está ali na sua variação de humor, e quando ele está no extremo, né, na euforia, porque a bipolaridade, por exemplo, é euforia e depressão, isso, né? E o estágio da euforia é extremamente perigoso, principalmente para quem está à volta dessa pessoa, né? Está em volta dessa pessoa e não ela necessariamente, apesar dela estar se submetendo também a vários tipos de perigos e situações conflitantes, complicadas, mas quem está no entorno é que sofre muito, a família não sabe que atitude tomar, filhos, esposa, pai, mãe, enfim. Porque a pessoa fica acelerada, ela fica com o ego inflado, isso, ela fica insone, acelerada demais, fica irritadiça e muitas vezes até agressiva, cometendo gastos excessivos, se descuidando na parte sexual, se expondo a situações de risco, e às vezes o quadro de euforia, um quadro de mania franca, a pessoa pode dilapidar o patrimônio todo da família, em alguns dias. E às vezes a pessoa não tem uma noção exata do que é aquilo. E na depressão, o paciente geralmente foi mais recluso, mais encostado e, assim, entre aspas, incomoda menos a família, verdade, digamos assim. Preocupa menos, né? Preocupa um pouco menos. Mas são ambos polos graves e que podem ter consequências muito bem sérias, né? Avassaladoras se não forem tratados adequadamente. Bom, e se falássemos desses transtornos todos há uns 20, 30 anos, seria muito pior, né? Hoje em dia nós já temos uma evolução muito grande dessas drogas todas e outras opções de tratamento também, né? Os complementares. Em termos dessas drogas para poder equilibrar esse humor, como é que está isso em termos de novidade, doutor? Olha, nós temos no mercado, assim, por exemplo, novos antidepressivos lançados. Assim, existem diversas classes de antidepressivos, então você tem o que a gente chama de inibidores de recaptação de serotonina, inibidor da recaptação da serotonina, noradrenalina, enfim, diversos tipos de drogas e outros tipos também, inibidores da monoaminoxidase, etc. Temos estabilizadores de humor também, que são usados mais por quadro bipolar, antipsicóticos, os neurolépticos, que antes você tinha de primeira geração, você já tem os atípicos de segunda geração, que também são aprovados como estabilizadores de humor, e alguns já, inclusive na depressão unipolar, que é quando a pessoa não faz o polo da euforia. E temos também tratamentos que são os tratamentos não medicamentosos, como a estimulação magnética transcraniana, a eletroconvulsoterapia, o eletrochoque é um tratamento que tem uma aura de preconceito enorme em cima dele, mas é extremamente eficiente, salva vidas, assim, tem bem indicado de forma adequada, é um tratamento de eleição, principalmente para paciente com risco iminente de suicídio. Claro. Agora, mais recente, tem sido estudado e é um anestésico chamado cetamina, né, ou ketamina, que descobriu-se que esse anestésico, ele tira o paciente muito rapidamente de quadros depressivos profundos, digamos como a eletroconvulsoterapia, assim, só que de forma química, porém tem um efeito curto. Então, às vezes, o paciente, quando está com depressão muito severa, completamente anérgico, com risco de suicídio muito grande, você fazer uma dose de ketamina enquanto está entrando com antidepressivo, porque ela dura em torno de 5 a 7 dias, às vezes faz outra dose, você está prevenindo que esse paciente se mate. Então existem várias opções de tratamento, e que o grande problema, eu acho, que do acesso, acho que ainda tem o grande preconceito em relação aos transtornos mentais, né? As pessoas entendem transtorno mental como fraqueza de caráter, como frescura, como maluquice, assim, a pessoa não, entre aspas, não tem motivo para estar deprimido e está na cama. Ou seja, não existe isso, né? Ninguém tem preconceito de ter pressão alta, ninguém tem preconceito de ter diabetes. Verdade, mas tem muito preconceito com relação à depressão. Tem, é verdade. A Aline está na linha 2. Olá, Aline.
Olá, Olga, boa tarde. Boa tarde, bem? tudo ótimo. Prazer, querida. Prazer também. Então, o doutor, às vezes eu fico deprimida, assim, fico muito calada, então às vezes eu não consigo me desabafar com as pessoas e tem coisas que me magoam. Isso ataca o estômago, não sei se tem alguma coisa a ver. E aí eu sofro com isso porque as pessoas já falam que você, às vezes você não bate bem, aí eu fico assim, meu Deus, as pessoas pensam assim, elas nem procuram saber O que está se tratam, passando, já né, ficam Aline? julgando, né? E eu já sofro com isso, eu fico isolada, tá? Obrigada. Olha, na verdade, assim, a gente precisaria ver exatamente, porque você falou foi de uma forma muito vaga, né? O tempo de duração desses sintomas que você tem, até que ponto isso atrapalha a sua vida. Às vezes tem pessoas que têm sensibilidade em determinados órgãos, ou seja, quando está ansioso, a pessoa perde a fome ou fica com dor de estômago, o outro tem vontade de ir no banheiro, enfim, às vezes isso é o que a gente chama de, às vezes, os órgão-alvo, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho que no seu caso, essas alterações de humor, pelo menos não estão me parecendo serem de um vulto muito grande. Mas eu acho que se lhe incomoda, se está lhe causando problema, você precisa procurar um especialista para poder lhe avaliar direitinho. Verdade. Olha, essa coisa de dizerem que você não bate bem, de médico e de louco todo mundo tem um pouco, a gente já ouviu essa frase por aí. É verdade. Mas se os sintomas, né, for algo que esteja te perturbando muito e por um longo período, faz uma diferença muito grande procurar uma avaliação, sim, né? De tudo que nós conversamos aqui, você vê que algumas coisas são bem subjetivas para a gente que não entende, então essa anamnese, esse controle com o seu médico, até para definir que tipo de conduta de tratamento, se será medicamentoso ou só um acompanhamento, o que quer que seja, né, de opção. E às vezes o psiquiatra vai chegar e vai avaliar, olha, é melhor você fazer uma psicoterapia, por exemplo. Isso. Na minha opinião, essa anamnese aqui é muito importante, você ter uma boa indicação de tratamento. Isso sim é muito válido. Agora a gente fala com Vera Lúcia na linha 5. Oi, Vera. Vera? Alô, na linha 5? Vera, você tá aí? Bom, vamos deixar a Vera aí de molho um pouquinho, porque acho que ela esqueceu da gente. Tem Pedro na linha 3. Oi, Pedro. Caiu a ligação do Pedro. Daniel na 4. Oi, alô, Daniel. novamente, desculpa. Diga. É porque é o seguinte, o doutor falou uma coisa verdadeira, ele não me conhece, mas com certeza ele acertou, porque eu estou numa fase que eu gastei meu dinheiro, minha economia que eu tinha, por falta de controle, eu me coloco em lugares de risco mesmo. Eu, às vezes, me dá vontade de sair para lugares em que eu sei que eu corro riscos. Sim. E situações também de insônia, fico sonâmbulo, o sono não é agradável, eu levanto de manhã com problemas terríveis de humor. Eu queria saber, porque eu não ouvi direito a primeira, eu queria saber assim, onde é que eu procuro os locais, tratamento, né? os locais. Tá bom. Você pode procurar, assim, se for um atendimento de emergência nos hospitais da rede pública, como Juliano Moreira, o Mário Leal, enfim, e os CAPs, né, os Centros de Atendimento Psicossocial, que estão espalhados aí pela cidade em alguns bairros. Eu não sei, como eu falei, eu não sei dizer exatamente, porque para ser atendido pelo CAPs é por área, então você tem que ver onde você mora para fazer essa triagem, e qual é o CAPs que responde sobre a sua área de moradia. Tá bom. Eu, inclusive, se Raquel, produtora, estiver ouvindo, eu gostaria de marcar uma entrevista rápida, até para a gente se orientar nesse sentido, né, com os responsáveis por essa regulação, dos CAPs, como é que funciona, como é que são feitos os atendimentos, né, para a gente orientar as pessoas. Temos informações do trânsito? O trânsito na metrópole. Boa tarde, Olga, e boa tarde a todos. O trânsito está lento neste momento em alguns pontos da cidade, apenas por conta do fluxo de veículos e buracos na via, segundo informou a Transalvador. São eles São Caetano, Avenida São Martim, Largo do Tanque e Rua de Djalma Dutra. Na região de Iguatemi, na Avenida Luiziano Filha Paralela,
Na Mário Leal Ferreira Bonocô, a intensidade, mas tem retenção de acordo com o órgão. Na BR-324, o tráfego segue bastante complicado por conta de uma carreta que tombou mais cedo na altura da estação Pirajá, no sentido Feira de Santana. E os usuários do aplicativo Waze indicam lentidão também na Avenida Silveira Martins, na Jequitaia, Rua Conde de Porto Alegre, na Avenida ACM, para quem sai da Rótula, no sentido Iguatemi, Rua Rio Grande do Sul, na Pituba, Rua Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho, Avenida 7 de Setembro e Avenida Presidente Castelo Branco, no Vale de Nazaré, sentido Túnel Américo Simas. Laís Rocha, para o Sinta-se Bem. Obrigada, Laís, pelas informações. Agora a gente atende Lucas na linha 2. Ai, caiu a ligação do Lucas. Liga de novo, Lucas. 3505-5000 é o nosso telefone. O portal é o metro1.com.br. Você que a gente perdeu o contato, ou outras pessoas que desejarem conversar com o Dr. André Gordilho, psiquiatra. Estamos falando sobre transtornos de humor e os novos tratamentos, ok? Carvalho está na linha 4. Caiu também. Ricardo Porto na 2. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Família numerosa. Um abraço a todos. Netinho, é ele que me auxilia para me desestressar nessa vida, né? Criança numa casa faz uma diferença enorme, né? Muito bom. Muito pequenos, eu não sei não. Mas eu queria perguntar ao médico presente o seguinte: às vezes, hoje, por exemplo, hoje a gente sai de casa tranquilo, tá, naquela paz, pega um engarrafamento de 2 horas, já começa a se estressar, chega no trabalho, eu tenho um pequeno comércio, já chega no comércio, já aqueles probleminhas, aí vai acumulando aquilo, acumulando. Seria o ideal, a gente tem que procurar alguma válvula de escape, largar, para tudo aqui, desliga aqui, vamos sair, vamos para um outro lugar, desligar um pouquinho do mundo para a gente não pirar, seria o ideal. Sim, seria ideal. Você é um ser humano, né? Então, por isso que a gente tem no trânsito, se estressa no trabalho, verdade. Faz parte. Assim, tem que agora, ter final de semana, tem que ter férias. Tem que sair, tem que encontrar com os amigos, tem que sair com a companheira, tem que, fazer um esporte ou fazer uma atividade física, que são coisas que você pode fazer para se desestressar. Senão a gente termina realmente ficando doido mesmo. Ficando doido mesmo, pois é. É verdade, viu? Nos são atribuídas muitas coisas atualmente. A vida moderna veio com muitos benefícios, mas com muitos prejuízos também. A gente tem que ter um filtro interno, cada um tem seu limite de trabalho, de afazeres, e a gente precisa obedecer esses limites, né? Mais que qualquer coisa, mais do que o melhor carro, a melhor casa, a melhor viagem, o melhor tudo que a gente sempre almeja, a gente tem que ter saúde para curtir tudo isso. Então é importantíssimo fazer algumas mudanças de hábito, começando pela alimentação, depois a atividade física, que é extremamente importante, não só para o nosso físico propriamente dito, mas para a cabeça também, né? É o momento da gente botar para fora algumas coisas que estão pesando a mais, enfim. É muito legal a gente estabelecer uma rotina dentro do nosso limite. Isso é muito individual, tem a idade também, a gente vai envelhecendo e merece também, olha, dá uma... Esse imediatismo da vida tudo, moderna, né? Que tudo tem que ser para ontem, né? Verdade, isso verdade. É bastante estressante. Verdade. Então, olha, tem muitas perguntas aqui, ainda muitas participações. Eu vou pedir a vocês que restabeleçam o contato via telefone daqui a pouquinho no segundo bloco, porque já está na hora de dar uma respirada, né, Zé? Enquanto isso, tem uma matéria muito legal que o Bruno Brasil produziu pra gente, os cuidados na hora de comprar os alimentos naturais. Esses cuidados são essenciais para uma boa alimentação. Não basta estar no rótulo, é preciso estar atento aos detalhes importantes. É isso que a gente vai aprender agora. Em busca de uma vida saudável, a procura por alimentos e medicamentos naturais tem crescido em todo o país. Mas muito cuidado na escolha para não ser enganado. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos medicamentos ingeridos são produtos piratas. As consequências da ingestão de substâncias não autorizadas podem ser muito graves. A nutricionista Flávia Moraes faz um alerta para o consumo de falsos produtos naturais. Primeiro, ela não vai ter o efeito desejado e prescrito pela nutricionista ou pelo médico. E dependendo do que tiver nessa composição, ela pode ter um efeito colateral e aí vai depender realmente do que tiver sido usado na composição.
A Anvisa não atesta se um produto é de origem natural. Os testes realizados pela agência apenas avaliam se a composição do produto está de acordo com o que está descrito na embalagem. Dessa forma, para evitar a compra de alimentos e medicamentos falsos, é importante verificar as informações no rótulo do produto e a credibilidade da marca. Precisa procurar marcas idôneas, marcas reconhecidas, precisa procurar na embalagem número de registro do Ministério da Saúde, responsável técnico pelo produto, com o número de CRF, que normalmente é químico ou farmacêutico, quem trabalha nessas indústrias aí, CNPJ, endereço do fabricante, são garantias de um produto mais confiável. Estar escrito na embalagem que um produto é natural não é sinônimo de qualidade. Por isso, atenção na compra desses alimentos para não pôr sua saúde em risco. Bruno Brasil, para o Sinta-se Bem. Estamos apresentando Sinta-se Bem com Olga Goulart. Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Estamos de volta e eu ouvi uma coisa muito legal do Ricardo Porto, viu? Olha, tem horas que as coisas embolam demais, a gente tem que pedir para parar mesmo. Para tudo, deixa eu descansar, deixa eu me restabelecer. Não fica testando também, né? Não vá no seu limite, não, porque isso pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Vamos saber quais são os destaques do Jornal da Metrópole? Hoje é sexta-feira, dia. Vamos lá. O Jornal da Metrópole desta semana traz as seguintes reportagens para você. Tomando na cachirola, o protesto da torcida do Baiano domingo, dia 28, quando foram atiradas cachirolas nos jogadores, deixou claro que para o torcedor baiano o instrumento não é nada mais do que um objeto descartável. A revolta das cachirolas foi, ainda que involuntariamente, um golpe nos que acham que podem impor comportamentos à cultura dos estádios brasileiros. Em cidade, reforma traduzida. O Jornal da Metrópole consultou especialistas que explicam a proposta de reforma tributária de Salvador. E ainda, pouca higiene, zero respeito. Rede de supermercados Bom Preço vira símbolo de sujeira e falta de cuidado com os produtos e o cliente. Essas e outras matérias confiram no Jornal da Metrópole de hoje, que já está nas ruas desde cedo, ou então acesse a versão online no portal metro1.com.br. Liz Grace para o Sinta-se Bem. Ah, que bacana. Eu dou muita risada com esse jornal, viu? Tem algumas colunas aí que são imperdíveis. Cada sexta-feira vem com uma pegada diferente. Eu gosto muito. E se você não pegou o seu exemplar, pode passar no metro1.com.br e fazer a sua leitura eletrônica. Muito bom, viu? Roseneide tá na linha 2. Oi, querida. Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu queria falar, assim, que eu tô, assim, sofrendo muito com... Assim, tô tendo crise de pânico. Sim. Eu sinto o coração disparado, às vezes eu tô no ônibus, aí eu tenho um filho pequeno e sou doméstica, eu vou pro trabalho com ele. Uhum. É muito difícil pra mim, porque eu sinto tanta coisa, às vezes eu quero procurar um médico, às vezes procurar um cardiologista, um clínico geral, e fica complicado, entendeu? Eu imagino. Porque assim, quando eu tô muito acarretada de trabalho mesmo, cansaço físico, muita coisa na minha cabeça, eu acabo tendo esse transtorno. Eu já tive antes, muito problema de saúde, aí quando eu sinto assim que alguém muito próximo morreu de repente, aí eu começo a ter crise de pânico no ônibus. Esses dias mesmo, eu tenho um mês já que eu tô me sentindo mal, acordo me sentindo mal, e é muito difícil porque eu tenho um bebê para cuidar, entendeu? Eu tenho um trabalho. E o que é que você sente exatamente? Olha, eu sinto assim, falta de ar, a sensação de que o meu coração não tá bem, entendeu? Então é muito difícil, penso assim, no sofrimento mesmo. Roseneide. Olha, vamos lá, doutor, o que você vai orientar? Mas olha só, é possível que você esteja tendo ataques de pânico. Você tem que procurar um profissional para poder, ou seja, fazer esse diagnóstico correto e tratar, porque o tratamento não é complicado, assim, é simples e tem excelentes resultados, e você vai melhorar sua qualidade de vida, assim, de forma muito significativa. Verdade. Então é buscar um profissional, um centro para onde você possa fazer uma consulta e se tratar, fazer obviamente uma avaliação, né, de exames para a gente poder ver se afastar alguma causa clínica e fazer o tratamento que você vai certamente melhorar.
Ô, Rosineide, olha, quando você chegar no seu trabalho um dia desses, conversa com sua patroa, quem sabe ela não pode te dar uma mãozinha, né? Te ajudar a conseguir uma consulta, uma avaliação. É muito legal também quando a gente está se sentindo assim meio atordoado e muito cheio de coisa para resolver, você tem com quem contar, né? Com as pessoas amigas, alguém da família, para ficar um pouco com seu bebê, enfim. Um pouco de solidariedade na vida, né? Essa boa relação também entre patrões e empregados, isso é muito legal, isso suaviza muito. Nós todos estamos vivendo momentos muito complicados, né? Essa relação de trabalho, são muitos afazeres, enfim. Mas relaxe e cuida da sua saúde, viu? Para cuidar do seu filho. Anônimo está na linha 3. Tudo bom, Anônimo? Boa tarde, Olga. Boa tarde. Boa tarde, doutor André. Boa tarde. Doutor André, eu tenho um amigo que ele está com depressão. Sim. Ele faz tratamento no FIAB, no Alberto Santos. Você sabe onde é? Sei, o centro de veneno. Ele toma vários remédios depressivos. Já tentou suicídio várias vezes. Só que eu sou a pessoa que estou mais próximo dele. Só que eu queria que você me desse um conselho, eu como uma pessoa mais próxima dele, que às vezes parece que eu que vou surtar. Eu não tenho nem mais como aconselhar ele. Eu choro com ele, junto com ele, entendeu? E a família mora longe. Quando eu falo que vou avisar a família dele, ele diz que ele pode fazer alguma coisa com ele mesmo, ou me matar também, entendeu? Aí eu não sei o que fazer. Queria que você me aconselhasse. Olha, ele provavelmente tem um quadro, se você falou que ele já passou por vários tratamentos, já tomou várias medicações, ele provavelmente tem um quadro mais resistente, né, mais refratário, que precisa adequar essas medicações dele. E assim, o depressivo normalmente ele tem uma visão pessimista do mundo, ele acha que nada vai dar certo, às vezes sentimento de culpa, e pelo que você está colocando aí, ele tem realmente pensamentos suicidas. É um paciente que tem de risco. Eu acho que você deve buscar ajuda, você deve buscar a família dele, sim, porque e assim, uma coisa em relação aos pensamentos suicidas, ou seja, às vezes a gente tem muito melindre em tocar nesse assunto, como se isso aí fosse incitar o paciente a tentar o suicídio. Mas na verdade, quando você busca saber o que o paciente está pensando, você busca informações sobre esse pensamento dele, demonstrando que você está do lado dele, isso ao contrário, faz com que ele se solte, faz com que ele coloque para fora, que se sinta apoiado, mas ele realmente precisa de uma ajuda profissional, né? Ele precisa de um cuidado psiquiátrico adequado e psicoterapêutico, e quiçá, a depender do risco de suicídio, eventual internação. Olha, gente, em prontuários hospitalares, a frequência de pacientes diagnosticados com algum tipo de transtorno do humor está entre 20% a 60%, sendo mais comum a depressão moderada ou a depressão grave. O número de casos na população de um local depende das características sociodemográficas, do tipo e da gravidade das enfermidades associadas, dos critérios e definições usadas na investigação. A gente, inclusive, tem aqui alguns percentuais de pessoas que sofrem, por exemplo, de diabetes, ou pessoas que já sofreram com um tipo de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, vai apontando mais ou menos os números, mas é muito importante, pessoas também com Alzheimer ou Parkinson ou já de mais idade, isso tudo precisa ser muito bem avaliado. Arnaldo está na linha 4. Oi, Arnaldo. Oi, Olga, tudo bem? Tudo bom, Arnaldo? Tudo jóia. Deixa eu mandar um abraço para uma fã sua, Nora, que está conduzindo criança no carro escolar, né? Ela tá aí por esse engarrafamento afora aí. Ela sabe quem é que tá falando. Nora, ela é tia de Luquinha, de Lucas, de Carol, ela sabe quem é. Tá bom, então vamos mandar um abraço coletivo para Nora. Veja bem. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Gordilho. Veja bem, eu não sei, quando eu bebia, há uns tempos atrás, eu via vozes, via bicho, via série de coisas. Aí, quando eu ia internado, quando eu voltava normal. Eu já visitei vários pacientes em sanatório, que eu faço palestra, quer dizer, eu não sou palestrante, mas eu vou com a galera fazer, com a palestra de um centro que eu faço parte, ela sabe qual é. É muito legal o trabalho de vocês. Aí então eu queria saber até que ponto o álcool ele chega a atingir o cérebro da pessoa, para a pessoa ficar nesse estado, porque eu já vi gente mesmo ficar naquela situação. E depois que
que toma o remédio, se tranquiliza, fica uma pessoa normal. Eu queria saber se isso é normal. Muito obrigado. Nada. Olha, o álcool, ele, quando a pessoa desenvolve a dependência, que eu acho que no seu caso e que você está relatando é isso, a pessoa termina tendo um hábito de ingesta diária, de quantidades inicialmente crescentes, depois ele perde ele desenvolve tolerância, depois ele começa a perder essa resistência ao álcool, e quando você durante a intoxicação, durante o uso do álcool, você pode desenvolver quadros delirantes ou alucinatórios, e na abstinência, ou seja, você bebeu e acordou, e aí você já acorda com tremores, enfim, tendo visões, o coração disparando, que são os eventuais sintomas que você pode ter da abstinência alcoólica. Realmente, aí você precisa de um tratamento, às vezes hospitalizado mesmo, porque você precisa fazer a desintoxicação desse paciente, ser feito à base de medicação, né, que você vai utilizar para conter esses sintomas de abstinência, e a partir daí, ou seja, mas nada disso adianta se o paciente não desenvolver a crítica, né, a autopatognose, o reconhecimento da doença, principalmente no alcoolismo. Assim, você pode tratar até contra a vontade do paciente a crise aguda e desintoxicá-lo de forma obrigatório, ou seja, internar ele e fazer isso. Mas internação compulsória mesmo, exatamente. Se ele não... Mas dos grandes trabalhos do internamento é exatamente o desenvolvimento da autopatognose, porque ele, quando sair, se ele sair dizendo, vou beber de novo, não vai adiantar nada, ele vai beber, vai voltar tudo de novo, porque a partir do momento que você desenvolve a dependência ou o vício do álcool, você vai ter esse vício, vai carregar ele o resto da vida. Então, você tomou um copo, volta tudo a estaca zero, tem que recomeçar tudo de novo. Pois é. Inclusive, a gente já tinha nos planos aqui, mas infelizmente a nossa pauta caiu essa semana, para conversar com um psicólogo sobre esses caminhos aí, né? Que caminhos adotar pelos familiares, porque nem sempre, né, o paciente tem essa consciência, né, de que precisa se tratar, ou ele chega a essa conclusão, e às vezes a situação é muito mais complicada e a família precisa tomar essa atitude. Mas é interessante que não existe fórmula mágica, não, assim, né? Assim, tem muitos pacientes que faz parte do processo, assim, a recaída, infelizmente, assim. Então, o recaída, infelizmente, é mais regra do que exceção. O paciente recai, e você vai trabalhando com ele até que ele percebe. Muitos não percebem e muitos percebem. Mas eu já tive casos de paciente mesmo que eu chegava assim, meu Deus, esse paciente não vai ter jeito. Né? E aí, uma bela hora, ele desenvolve, e hoje em dia está trabalhando, está tendo uma vida ativa, enfim. Gente, eu queria dar conta de tudo, mas é tanta gente aqui participando por todos os lados. Mas vamos lá, tem uma notícia que eu preciso passar para vocês. Começou hoje o Congresso de Pediatria no Hotel Pestana. O presidente da Sociedade Baiana de Pediatria, doutor Fernando Barreiras, vai falar um pouquinho desse congresso pra gente. Olha que bom. Comunidade Médica. O 7º Congresso Baiano de Pediatria, também em conjunto com o 3º Congresso de Pediatria de Consultório do Nordeste, eu destacaria como temas muito interessantes que as pessoas têm se interessado bastante, que é a mesa de cardiologia pediátrica, onde foi abordado a última novidade, que é o teste neonatal de cardiopatias, também chamado popularmente como teste do coraçãozinho. Destacaria também um outro tema, que é o esporte para o paciente com cardiopatia. Muitas vezes a mãe quer saber, uma criança que tem uma doença do coração, qual o esporte que a criança pode praticar, ou que ele pode praticar esporte também. Ele está prestigiado por cerca de 700 pediatras, muitos do Brasil. Eu só tenho dois estados do Brasil, em que a maioria dos estados brasileiros estão presentes aqui. Logicamente que a maioria são pediatras baianos, mas temos pediatras de quase todos os estados do Brasil, que torna o nosso Congresso Baiano um congresso nacional. E, por fim, destacaria também os alertas em pediatria na dificuldade de aprendizagem, que é uma queixa recorrente também de mães de consultórios pediátricos. Eu sou Fernando Barreiro, pediatra da Bahia e presidente da Sociedade Baiana de Pediatria. Fernando Barreiro, né?
Ok, doutor Fernando, muito obrigada. Olha, tem Milena aqui na nossa fanpage dizendo que tem problemas seríssimos de humor. Ela, inclusive, está sendo acompanhada por um psicólogo fazendo terapia, mas não está ainda colhendo bons resultados. Ela acha que é bipolar e pede ajuda. Ela acha que ela é ligada no 220 volts. Talvez seja isso. Me ajude, doutor, me dê uma orientação. Esse diagnóstico é muito importante de ser fechado, né? Se ela for bipolar, ela necessariamente vai ter que ser acompanhada por um psiquiatra também. Ela vai ter que fazer uso de medicação e é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento e a pessoa pode ser controlada e viver normalmente a vida inteira. Porém, se ela não trata a doença, tende a ficar pior, vai recrudescendo e a pessoa se agravando e aí foge um pouco ao controle, às vezes a pessoa não conseguindo voltar ao seu basal. Ok. Bom, Luiz ainda está aí na linha? Vamos falar com ele rapidinho para terminar? Oi, Luiz. Oi. Diga, querido. Boa tarde. Boa tarde. Duas coisas, assim. Eu tenho 26 anos, né? E eu estou há uns 2 anos pra cá, eu estou estressado de um jeito que até uma pessoa me diz não, eu fico tremendo, eu fico nervoso e às vezes até chorar de raiva, assim. Eu queria saber, assim, se pode ser causa de trabalho durante a noite, segurança. Trabalho durante a noite excessiva, assim, se tem alguma causa, se eu posso algum tratamento para isso. Veja só, você pode estar, o trabalho noturno mexe com o ritmo circadiano, você dormir mal, enfim, isso pode gerar alterações gerais a nível de humor e a nível hormonal, etc. Você, obviamente, está com dificuldade de controlar suas emoções, seus impulsos, e eu acho que vale uma avaliação sim para poder identificar exatamente o que está acontecendo com você e instaurar o tratamento adequado, que seja medicamentoso ou psicoterapêutico. Ok, olha, Carlos Taxista está informando aqui que na Avenida Tancredo Neves está tudo travado, viu? Quero mandar também um abraço hoje para Vilna, da Vivares Patódias. Que espetáculo, viu, Vilna? O travesseiro caiu como uma luva. Um beijo, querida. Foi muito legal conhecer você. Então, aqui a gente vai fechando o programa de hoje. Se ficou alguma pendência, eu tenho certeza que ficou. Infelizmente, não tivemos tempo suficiente para todas as perguntas. Vocês podem reenviá-las para o Sinta-se Bem, @radiometrópole.com.br, que eu faço chegar até a doutora André Gordilho para dar um norte para vocês aí, como buscar, né, ajuda e um tratamento. Doutor, muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. O tempo voou. Voou, né? Muito rápido. Agora vocês ficam com o Jornal da Cidade, segunda edição, e a gente se encontra na segunda-feira. Bom final de semana.